Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online na nossa casa Suave Caminho. Boa noite, Marlene, quem já está chegando, Alessandra, Alê, Márcio, boa noite, sejam bem-vindos. A nossa primeira palestra do mês de maio, o nosso convidado já está aqui conosco, vou colocar ele aqui na tela para falar com vocês. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria estar nessa noite com cada um de vocês. Eu cumprimento aí a todos os amigos do grupo Suave Caminho, a Alê Cris Veloso, a Márcio Soares e a Gislaine Nassif. Que nós podemos ter aí uma noite de espiritualidade e de vida. Eu sou Rafael Siqueira, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói. Talvez vocês não conheçam a minha casa espírita, mas conhecem o fundador, que é o José Raul Teixeira, que já deve ter passado aí pela região, já ter feito alguma palestra. Então, deixa aí o meu abraço em todos vocês. Muito obrigada, Rafael. Seja muito bem-vindo por todos nós. Então, Rafael, eu vou fazer a leitura da página inicial do livro Vinha de Luz, tá? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo que eu escolhi é o 18, e o título é Ouçamos Atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada. Acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanente ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E assim, nós convidamos a todos os nossos irmãos, nesse momento, nesse instante, que se sintam à vontade, quem quiser fechar os olhos, que eleve os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, sempre presente a nos orientar, nos ajudar. Pedimos, nesse momento, toda a paz, harmonia, equilíbrio, nessa noite, que aqui estamos todos juntos para aprendermos mais um pouquinho com o nosso irmão Rafael, sobre o estudo que ele trouxe para nós na noite de hoje, cujo tema é o despertar da consciência, esse estudo que ele preparou com tanto carinho para todos nós, que nós possamos, ao acabar esse estudo, com as reflexões que o Rafael trouxe para nós, estarmos melhores do que aqui chegamos.
que as nossas vibrações de paz, saúde e harmonia cheguem a todos os nossos amigos, familiares, a todos os nossos irmãos, em cada canto do nosso planeta. Que tenhamos uma noite de estudo, de harmonia, e pedimos, Mestre Jesus, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Rafael, eu vou passar para você, vou ficar aqui te escutando, te assistindo, e daqui a pouco eu retorno, tá bom? Tá bom joia, estudo para você. Muito obrigado. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Quero agradecer pelo convite para realizar o estudo da noite e quero dizer da minha alegria de retornar a esta casa. Já estive aí com vocês de corpo físico 2 vezes e hoje estou à distância, que é a forma como Deus tem nos permitido nesses dias da pandemia. Agradecendo porque podemos falar, porque podemos nos abraçar, ainda que à distância. Já cumprimentei alguns companheiros no início da nossa live, mas já entraram outros. Então eu quero cumprimentar aqui a Cleide Rodrigues de Sá, muito boa noite. A minha querida Geisa Reis, que foi aquela com a qual eu tratei o compromisso da noite. A Val Batista, a Maria Dias Pereira, a minha querida Ana Paula Creton, Sabrina Marques Leite, Sérgio Plum, Adriana Pereira de Medeiros, Sérgio Correia, Kátia dos Santos, Gislaine Nassif, Ale Cris Veloso, Márcio Soares. Bom, eu acho que eu cumprimentei a todos que estão aqui e mandaram suas mensagens, mas cumprimento a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, porque nem todos mandam mensagem, mas estão nos vendo, estão nos ouvindo e possivelmente muitos outros nos ouvirão a posteriori. Que os nossos benfeitores espirituais acolham a todos e que nós possamos ter boas reflexões nessa noite. O despertar da consciência talvez seja o grande convite para os dias da nossa encarnação, principalmente os dias que nós estamos passando, que são dias de pandemia, são dias de recolhimento dentro dos nossos lares, despertar a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. E para que nós possamos mergulhar nesta abordagem, eu quero convidar vocês a volvermos a uma passagem do Evangelho descrita em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, e complementada pela benfeitora Amélia Rodrigues num livro belíssimo, chamado Primícias do Reino, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando o evangelista Mateus nos conta de um paralítico que morava na cidade de Cafarnaum, e há 5 lustros, ou 25 anos, ele não conseguia andar. Era portador de uma febre reumática e vivia na sua cama, numa espécie de maca, onde vivia das gorjetas das pessoas, de outros tantos que o ajudavam. Mas numa tarde especial ele soube que um determinado profeta, vindo das terras da Galileia, estaria na casinha humilde do pescador Simão Pedro. E pelo que ele ouvia falar pela boca de outras pessoas, tal profeta era especial, porque devolvia visão aos cegos, porque recuperava a rigidez epidérmica daqueles considerados os rancenianos, porque curava os endemoniados, como eram conhecidos os obsidiados à época. Então ele pensou, bom, quem sabe se eu for ter com tal Jesus, que era o profeta, ele possa volver que eu ande. Então ele pede aos seus amigos que tomem da sua maca e o levem até a casa do pescador Simão Pedro. E chegando até lá, era uma multidão de pessoas que pareciam entrar pelas janelas, pareciam amontoar-se na porta, e ele pensou, como eu entrarei? Porque onde se encontrava Jesus, as pessoas se avolumavam. E agora eu quero fazer um paralelo para que vocês entendam. A casa da Galileia, as casas de Israel à época, elas tinham uma particularidade. Não tínhamos eletricidade, não tínhamos os grandes recursos domésticos que nós temos hoje. Então eles abriam uma espécie de clarabóia no vão central das casas para que a luz do sol entrasse e iluminasse os cômodos. Então aquele paralítico pensou assim,
Eu vou pedir aos meus amigos que amarrem cordas nas beiradas da minha maca e me façam subir pelo telhado e eu entre pelo buraco da claraboia. E assim foi feito. E quando ele já estava descendo, Jesus, que estava no vão ali central da casa de Simão Pedro, foi ao seu encontro e lhe chamou pelo nome, Natanael ben Elias. Tu vens ao meu encontro? E o homem, de uma forma assim curiosa, perguntou, mas como você sabe o meu nome? E eis que Jesus respondeu, ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor. Eu sei o nome de todas as minhas ovelhas, eu as conheço da sua vida, das suas histórias, das suas dores, das suas lágrimas. Mesmo antes, Natanael, que você viesse a mim, eu já sabia que você viria pelo teor dos próprios pensamentos. Mas o que te trazes até mim? E ele narrou das suas febres, narrou da sua paralisia, narrou dos anos de amargura e pediu a Jesus, tu podes me curar. Eu sei que você faz milagres, como eram conhecidas as curas espirituais à época. E eu acredito. Então Jesus lhe faz aquela pergunta que era feita a todos os que iam ao seu encontro. Tu crês, Natanael ben Elias, que eu te posso curar em nome de Deus que me enviou para ter convosco? E ele respondeu, eu creio. E Jesus então lhe disse, levanta-te e anda. Mas a sua fé inicialmente era uma fé vacilante, porque ele começou a levantar, tremeu e volveu a cair. Quando Jesus abaixa-se, olha no profundo dos seus olhos e lhe pergunta novamente, tu crês, Natanael ben Elias, que eu te posso curar? E agora ele já estava mais confiante, mais atraído pelo magnetismo de Jesus e respondeu, eu creio. Então, em nome de Deus, que é amor e de misericórdia, levanta-te e anda. E ele se ergueu, tremeu as pernas e andou. Pegou da sua maca, chamou os seus amigos e saiu pela porta. Havia entrado pela claraboia, mas saiu pela porta. Quando todos que não conheciam o perispírito e nem as suas propriedades, porque Jesus espargia fluidos, começaram a gritar, é um milagre. É um milagre desse profeta nazareno. E aquela foi uma tarde bastante peculiar, porque aproximaram-se de Jesus as mais variadas pessoas. Aproximou-se do mestre um homem que já cheirava mal. Era um processo de lepra, de decomposição orgânica, que as pessoas sequer se aproximavam dele. E Jesus, tocando-lhe no corpo, aquele corpo volveu à saúde. Também uma mãe, com uma filha que não enxergava, vai até Jesus e lhe diz, meu mestre, cura minha filha, porque eu posso enxergar a luz do sol, posso vir até ti, mas ela não sabe onde é norte, onde é sul, ela não consegue ver quem quer que seja. E Jesus toma de um pouco da sua saliva, embebece os olhos da menina e ela volta a enxergar. Começa a cair a tarde. Jesus já estava cansado quando o pescador Simão Pedro, o dono da casa, percebendo o cansaço do seu mestre, começa a pedir às pessoas, vamos agora deixar o mestre repousar um pouco. Vamos deixar para outro dia os seus colóquios, as suas curas. E quando já não tinha mais ninguém dentro da sua casa, ele vai ao encontro de Jesus, mas não o encontra, porque já não estava o mestre mais dentro de casa. Quando então ele se dá conta que todo entardecer, Jesus costumava ir até a beira do lago que ele amava, ou o lago de Genezaré, ou o Tiberíades, ou simplesmente o Mar da Galileia. Os nomes os mais variados, mas era aquele lago que Jesus escolheu para, nas suas bordas, realizar as suas palavras de vida eterna, as suas curas. E Simão Pedro, já de longe, vê Jesus. Ele orava. Parecia num verdadeiro colóquio com a divindade. E mesmo ao longe, Simão Pedro viu que dos olhos de Jesus corriam algumas lágrimas. E ele entra em êxtase, aproximando-se do seu mestre, e diz, meu mestre, hoje foi um dia muito especial. Quantas curas você realizou? Quantas pessoas foram vitalizadas pelo valor das suas palavras?
eu vejo que dos seus olhos jorram algumas lágrimas. Devem ser lágrimas de alegria. Devem ser lágrimas pelas grandes coisas que foram feitas no dia de hoje. E Jesus, dirigindo-se a Simão, lhe disse: Simão, Simão, eu te convidei aqui mesmo, em Cafarnaum, na beira desse lago, para ser não mais um pescador de peixes, mas para pescar almas, para me acompanhar e cumprir aquilo que Deus, o Pai, me fez vir ao mundo. Mas você ainda não me compreendeu. Não mergulhou na essência dos meus ensinamentos, porque eu choro sim, mas não é um choro de alegria, é um choro de pesar. Meu bom mestre, eu de fato não devo estar entendendo, porque eu conheço Natanael ben Elias. Aquele homem não consegue andar e você devolveu-lhe a capacidade de andar. Eu muitas vezes tomava do resto dos meus peixes e dava para ele. Eu conheço aquele ranceniano que você curou, porque se você não curasse, ele teria que ir para Jerusalém e lá colocar-se naquele que é o vale dos imundos, porque os rancenianos não podem morar conosco. Eu também conheço aquela menina, ela não enxerga. Ela saiu daqui enxergando. E Jesus diz a Simão Pedro: nem você, nem as pessoas em geral me conhecem, porque eu não sou um remendão irresponsável. Eu faço curas, mas para que as pessoas percebam que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias esperado. Mas as verdadeiras curas que eu vim fazer são curas no Espírito. Eu vim elevar almas para Deus. Eu vim para que as pessoas tenham vida e as tenham em abundância. Mas eu percebo que vocês todos ainda estão tão apegados aos interesses materiais, aos interesses transitórios, que ainda não compreenderam o real sentido da minha presença. Bom mestre, você pode me explicar algo que Jesus começou a narrar para o seu discípulo mais velho? Aqui agora, eu consigo perceber na acústica de minha alma, era Jesus falando das potências anímicas, porque ele conseguia enxergar os quadros à distância. Eu vejo Natanael ben Elias. Ele saiu daqui esfuziante de alegria e entrou na primeira taberna. Agora que pode andar, eu escuto a sua voz estrepitosa falando ao dono da taberna: hoje eu vou beber até cair, porque um tal Messias, vindo das terras da Galileia, me devolveu a capacidade de andar. Tomem todas, o vinho hoje é por minha conta. Eu também vejo aquele homem portador da lepra, que saiu daqui também muito alegre, mas não entendeu a minha proposta. Não entendeu quando eu disse para que fosse, não voltasses a pecar, porque ele se encontra na cama de uma cortesã, na cama de uma irmã nossa desviada, talvez dos propósitos, mas filha de Deus, e eu ouço o tom da sua voz no ouvido da nossa irmã cortesã, porque ele diz assim: bom, eu não conseguia praticar o sexo porque as pessoas não se aproximavam de mim, mas eu vou recuperar o tempo perdido, porque hoje eu vou me deitar com você, e amanhã eu vou me deitar com outra, e assim eu hei de ser feliz e de gozar. Sabe, aquela menina que a mãe me disse que ela não enxergava um palmo na frente dos seus olhos, e de fato não enxergava, e saiu daqui enxergando tudo a olhos vistos. Ela não contou para ninguém. Nada obstante, eu pedisse a ela para que fosse até o templo e dissesse das maravilhas que o Filho de Deus fez na sua vida. Mas ela está pensando assim, e eu escuto os seus pensamentos. Jesus devolveu-me a visão. Eu não vou contar para ninguém, porque enquanto as pessoas pensam que eu não enxergo, eu vou tramar vingança contra todos, porque eu vou beiradinha por beiradinha, atingindo a todos aqueles que tripudiaram de mim. Simão, Simão, o Filho do Homem não veio para embriagar pessoas, para gozar corpos e nem para propiciar vinganças. O Filho do Homem veio para trazer o sermão das bem-aventuranças. Veio para que vossas almas se encham de palavras de vida eterna. Veio para que vocês se deem conta de que são espíritos imortais. Veio para que vocês
percebam que a verdadeira vida é a vida em abundância que projeta-se do Espírito, mas os vossos olhares ainda estão tão atilados às coisas materiais que não perceberam o porquê da minha vinda. Mas dia chegará que eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que há de ficar contigo e há de esclarecer-vos todas as coisas. Termina o colóquio de Jesus com o seu apóstolo Simão Pedro. Os séculos viram na ampulheta do tempo. E quando, em 18 de abril de 1857, um professor francês, um verdadeiro pedagogo, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio, cruza mais ou menos às 10 da manhã. Era uma manhã de primavera em Paris. E Paris, na primavera, costuma ter as mais variadas flores, porque ele se destina ao Palais Royal, numa área central de Paris, a loja de Messier Danty, para conversar com o dono da livraria como estava a vendagem do Livro dos Espíritos. Porque materializado no Livro dos Espíritos, Jesus voltava por intermédio da falange do Espírito de Verdade, que nos traz as lições que Jesus quis explicar lá atrás, mas que nós, na nossa ignorância, não conseguimos entender. Então, o Espiritismo hoje revive Jesus nas nossas vidas para que nós possamos despertar as consciências para aquilo que é mais importante. Lembram-se da frase que a nossa companheira leu na leitura introdutória? Eu lembro. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. Despertar a consciência é exatamente isso. É nós aprendermos, nos darmos conta que nós somos espíritos imortais. Passamos pelo mundo, mas não somos do mundo. Nós nascemos, morremos, renascemos tantas quantas vezes se forem necessárias ao nosso aprendizado. Nós temos experiências materiais, mas nós somos espíritos. Daí, enquanto estivermos no mundo, nós temos as coisas do mundo e podemos nos preocupar com elas, porque temos contas a pagar, porque temos o nosso emprego, o nosso serviço, a nossa família, mas despertar a consciência, nos dar conta de que eu, Rafael, sou um espírito. Eu hoje estou Rafael, mas posso ter sido João, Isaac, posso ter sido Madalena. Madalena, sim, porque o espírito, essencialmente, ele não tem sexo. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Eu já fui homem, já fui mulher, hoje eu estou Rafael, para aprender, para ser uma pessoa melhor, para fazer o melhor de mim. Eu não estou no mundo num piquenique. Eu não estou no mundo para somente buscar coisas, buscar encher os meus bolsos de dinheiro, os meus círculos de posse de pessoas que eu possa comandar. Porque vejam, que tempos nós estamos vivendo hoje? Pandemia. E talvez o maior ensinamento que a pandemia veio nos trazer, um vírus invisível a olho humano, é o ensinamento daquilo que o que eu tenho, casas, posses, ações na Bolsa de Valores, eu posso perder. Mas o que eu sou, os amigos que eu faço, as lágrimas que eu enxugo, o espírito imortal que nasceu simples e ignorante, que caminha para a plenitude, isso eu não perco jamais. Daí, despertar nossa consciência é sair daquela consciência de sono e fazer aquele processo que o apóstolo Paulo nos convida na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Olha que mensagem bonita. Olha que proposta que a doutrina espírita veio nos trazer. Porque, meus amigos, nós estamos dentro dos nossos lares, fazendo aquilo que muitas pessoas não gostam, as quarentenas, os processos de autoconhecimento para poder entender quais são os nossos valores. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Isso é um freio de arrumação. Isso é um ajuste fino na minha sintonia, porque eu estava com o meu daio do rádio,
virado para as coisas do mundo. E agora eu vou ter que mudar o meu dial para as coisas celestes. Eu não estou dizendo que nós vamos desprezar o mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós vamos dar mais valor às coisas celestes. É isso que nos diz a pedagogia de Jesus. Buscai primeiro. Ele não diz buscai tão somente. Conseguem compreender? Buscai primeiro quer dizer o que é essencial. Eu sou espírito. Os valores do espírito, o bem que eu posso fazer, o quanto eu posso me transformar, porque eu estou no mundo? Por um compromisso de amor, por um compromisso de serviço, não para ficar cada vez mais rico, não para ter 30 carros, 40 casas, para ter 1 milhão de pessoas que me seguem nas redes sociais, porque esses são gozos transitórios. E nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que quando eu me prendo àquilo que é transitório, aquilo que é material, é tal qual a pessoa que tem sede e quer dessedentar-se bebendo água do mar. E o que acontece? A água é salgada. Eu tenho sede, bebo água salgada, eu fico cada vez mais sede e se torna um círculo vicioso do qual eu não saio. Vejam as pessoas, mas eu queria ganhar 10 mil por mês. Depois ela quer ganhar 20 mil. Depois 30 mil, depois 100 mil, e chega o dia que ela ganha $1 milhão e continua insatisfeita. E continua com o vazio existencial, que leva às angústias, às depressões, porque o vazio não é de coisas, porque o vazio é de Deus. Porque o vazio são dos valores nobres, porque muitas vezes nós estamos nos valendo das pessoas para atingir aquilo que o meu ego julga de importante, quando em verdade nós devemos ir até as pessoas para servi-las. Porque quando nós servimos uns aos outros, e foi Jesus que disse isso, quando lavou os pés dos seus apóstolos, e Simão Pedro, o meu pé você não vai lavar. E Jesus diz a Simão Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. E Simão Pedro então respondeu, mestre, não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. E Jesus, tu me chamas mestre? Eu sou. E eu vim ao mundo para servir. Então, despertar a consciência é um processo de despertar o meu compromisso com o amor, com o serviço, com as curvas de ternura que eu posso fazer com as outras pessoas. É o processo a que nós somos convidados na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Mergulha as sondas na sua intimidade, porque lá vai encontrar diamantes. São os nossos vícios que precisam ser burilados, à semelhança dos diamantes que são extraídos da natureza, cheio de ganga, mas que depois de burilados, fica a pedra mais brilhosa e que corta todas as outras. Mas também encontraremos muita coisa boa, porque nós temos sombra e luz. A luz para valorizar, as sombras para trabalhar. Não é para a gente renegar a nossa sombra, porque todos nós caímos e levantamos. O processo de despertar a consciência é reconhecer que eu tenho sombras, que eu tenho dificuldades, mas trabalhar com elas, sabendo que a misericórdia de Deus me agasalha, sabendo que Deus é um pai que não dá uma pedra a um filho que pede um peixe, que não dá uma serpente ao filho que pede um pão. Então essa é a nossa caminhada. A caminhada de seguir junto com Jesus, ao sabor do seu evangelho, porque nós somos espíritos imortais. Há um grande pensador russo chamado Georges Ivanovich Gurdjieff, que ele cunhou 5 estados para que nós possamos fazer o despertar da nossa consciência. E esses 5 estados foram estudados por um bioquímico inglês chamado Robert Terroupe. E esses 5 estados foram trabalhados pela benfeitora Joana de Ângeles numa obra notável que eu deixo como sugestão de leitura chamada O Ser Consciente. Quando são trabalhados, num primeiro momento, a consciência de sono. Num segundo momento, a consciência de sono com sonhos. Num terceiro momento, a consciência desperta. Num quarto momento,
a transcendência do eu, até chegar no quinto momento, que é a consciência cósmica universal. Eu quero que nós possamos agora ir estudando cada uma dessas fases para que nós possamos nos avaliar, nos conhecer e talvez conseguir enxergar onde nós estamos. Consciência de sono. O que é o sono? Eu estou dormindo. Dormindo para as realidades do espírito. Dormindo para aquele que mora ao lado. Dormindo porque eu vejo tão somente o que está ao redor do meu umbigo. E eu me recordo, porque sou de Itapiruna, das falas da minha mãe comigo, quando ela dizia assim: meu filho, você vai ser feliz quando entender que o mundo não gira ao redor do seu umbigo. E eu, quando estudei por primeira vez a consciência de sono, eu entendi que para eu vencer a consciência de sono, eu precisaria sair do redor do meu umbigo, do redor do meu ego, do meu egoísmo, do meu egocentrismo. Mas Joana de Ângeles fala de uma forma bonita. E eu quero ir devagar com vocês para que vocês possam me entender. Diz a benfeitora que quem está na consciência de sono é ainda subdiafragmático. Palavra difícil, mas vamos com calma. O que é o diafragma? Diafragma é um músculo que está abaixo da nossa caixa torácica. E o que quer dizer sub? Esse prefixo sub quer dizer o que está abaixo. Ou seja, os homens subdiafragmáticos, o que está abaixo da nossa caixa torácica. Estômago, órgãos genésicos ou órgãos sexuais. São as pessoas que só querem comer, praticar o sexo, gozar a vida, que acham que estão no mundo por prazeres, não têm qualquer responsabilidade com a sociedade. Já ouviram quando uma professora diz assim: fulano não está nem aí para a hora do Brasil. Fulano parece que só pensa nele. São seres subdiafragmáticos. São seres que só pensam no próprio prazer, no próximo gozo. Será que nós estamos nessa fase? Será que nós já nos preocupamos com o outro, com a sociedade, com as dores que moram ao lado? Porque Allan Kardec, na questão 893 do Livro dos Espíritos, pergunta aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os bons espíritos respondem: toda virtude é meritória. Mas a excelsitude da virtude está em renegar o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Será que nós já conseguimos fazer isso? Porque o ser subdiafragmático, aquele que se encontra na consciência de sono, não consegue renegar o interesse pessoal. É aquele que diz assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Mas Jesus nos ensinou no alto de um monte que com 5 pães e 2 peixes era possível multiplicar. E tem muita gente que acha que essa multiplicação foi física. Pode ter sido porque Jesus tinha esse poder. Mas quando nós lemos o livro A Gênese, nós vemos aí uma grande metáfora. E qual é a metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem onde nós trabalhamos símbolos, comparações. Jesus fala da multiplicação daquele que ama. Com 5 peixes, se eu tiver disposição para amar, para servir, eu consigo alimentar a muitos. Como? Dividindo. Será que eu consigo dividir com as outras pessoas? Dar de mim para as outras pessoas? Porque fazer a caridade não é apenas dar coisas. Porque às vezes alguém bate à minha porta pedindo algo para a campanha do quilo. E eu vou até a despensa. Bom, esse arroz aqui já está vencido. Eu vou dar para a campanha do quilo. Isso é consciência de sono. Porque se o arroz está vencido para mim, está vencido para aquele a quem eu estou dando. Tem muitas pessoas que alguém lhe pede um sapato. E eu vou lá no armário, esse aqui já está furado, esse aqui já está gasto, eu vou dar esse. Isso é consciência de sono. Porque se não serve para mim, não serve para as outras pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo na tarefa de recolher roupas e alimentos para aqueles que precisavam na nossa Sociedade Espírita Fraternidade. Nós recebíamos muitas vezes cuecas. E é bom receber cuecas, porque todo mundo veste as roupas de baixo. Mas as cuecas estavam sujas.
do jeito que vocês estão pensando, que eu não preciso entrar em detalhes. Consciência de sono. O segundo grau de consciência é quando nós começamos a sonhar. Porque o sonho são os flashes naquele que dorme. Porque todo aquele que dorme, a lei do progresso impulsiona. Eu começo a pensar que o mundo não sou só eu. Eu começo a perceber que se uma criança está chorando, não é apenas porque ela está fazendo pirraça, é porque ela tem fome, é porque ela tem necessidades. Eu começo a ter clichês quando eu estou andando pela rua, que aquelas pessoas que estão na rua não são vagabundas, entre aspas, porque querem. Muitas delas tentaram o trabalho digno, mas não conseguiram. É quando eu começo a sonhar. É quando eu começo a receber a realidade que não é vista tão somente pelo prisma dos meus olhos, até chegar no terceiro estágio, que é a transcendência do eu. O que é transcender? É superar. É quando os meus olhos deixam de ter os antolhos. O que são os antolhos? Lembram-se das charretes, dos carros de boi na roça? É aquilo que nós colocamos nos olhos do cavalo, do boi, para ele olhar só numa direção. Porque quando transcendemos o eu, paramos de olhar só para nós e começamos a dar de nós, a repartir o nosso tempo, a fazer tarefas na casa espírita, a fazer tarefas dentro do meu lar. Ah, mas tem tanta gente enjoada dentro da minha casa, a minha sogra, aquele parente, eu torço para o Flamengo, ele torce para o Vasco, ele sempre está me pedindo dinheiro emprestado. Transcender o eu é isso. Se eu não posso ajudar, pelo menos eu olho para aquela pessoa. Eu não a agrido com palavras, eu não a agrido achando que ela é menor do que eu. Porque, meus amigos, as agressões hoje não são mais agressões físicas, são as agressões da fofoca, são as agressões da fake news nas redes sociais, são as agressões da calúnia. Porque, às vezes, eu tenho a capa de santo, nos diz Humberto de Campos na sua obra. O que é a capa de santo? Na sua frente, eu sou flor de formosura. Por trás de você, eu desço a lenha, numa expressão bem popular. Transcender o eu é ser íntegro, é ser o que eu sou em todos os lugares, é respeitar a pessoa tal qual ela é servir as pessoas. Ah, esse aqui eu vou ajudar porque torce para o mesmo time que eu, vota no mesmo partido. É nós conseguirmos olhar as pessoas como irmãos, como pessoas que são filhas de Deus, até chegarmos naquela que é a consciência cósmica universal. O quinto grau, a quinta possibilidade de desenvolvermos a nossa consciência, que é aquela descrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Ou seja, Jesus já passou a viver nas minhas atitudes, porque quando eu falo do Evangelho. Quando eu vivo e Jesus é visto pelos meus atos. Daí nós temos esses 5 graus: sono com sonhos, transcendência do eu, consciência cósmica universal, para que nós possamos nos dar conta que nós estamos no mundo para repensar as nossas vidas, ressignificar os nossos passos, e à semelhança do girassol. Observam o girassol, ele vai se movimentando à procura de Jesus, à procura do sol da vida. Nós nos darmos conta de que estamos no mundo para ser a nossa melhor expressão, para fazer a nossa transformação moral e para agir com o melhor bem que nós estivermos. Se vocês pudessem me perguntar assim: Rafael, o que você pensa desse momento de pandemia? Eu não quero aqui entrar em detalhes de lei de causa e efeito, eu não quero aqui entrar em detalhes do que está acontecendo nos pormenores. Eu quero adentrar no convite, porque todos nós estamos recebendo um convite. O convite para repensarmos os nossos dias. Porque eu vejo as pessoas projetando o normal, mas o mesmo normal de antes. O mesmo normal onde nós nos agredíamos,
não nos respeitávamos, o mesmo normal onde nós não cumprimentávamos as pessoas, onde nós entupíamos os shoppings, onde nós éramos egoístas, orgulhosos, onde nós não tínhamos tempo para Jesus, porque o tempo era tão somente para os afazeres do mundo, para as coisas do mundo, porque nós achávamos que o mundo era o mais importante. O nosso novo normal, para onde nós devemos caminhar, é o normal de mais harmonia, é o normal de mais paz, é o normal de mais respeito, é o normal de preservação do meio ambiente, é o normal onde nós seremos conhecidos, tal qual descrito por João, capítulo 13, versículo 35, por muito nos amarmos. Daí, esses são dias que nós somos convidados a despertar a nossa consciência e a resplandecer Jesus nos nossos atos, a descobrir esses mananciais interiores, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. O reino dos céus, a lei de Deus, está descrita na vossa consciência. Não por outra razão, Jesus nos disse, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Ele não brilha para que os nossos olhos possam se arregalar. O reino dos céus está dentro de nós. Esses são dias, então, de ao invés de olhar para fora, olhar para dentro. Porque nos diz o grande psicólogo suíço Carl Gustav Jung, que é estudado pela benfeitora Joana de Ângeles nas suas 16 obras da série psicológica, quem olha para fora sonha. Sonha com coisas, sonha com possibilidades financeiras que podem ser perdidas em pandemias, em guerras, quando as bolsas se revolvem. Mas quem olha para dentro, desperta. Desperta a consciência, desperta a felicidade, para que a semelhança daquela história de Jesus e de Simão Pedro não sejamos nós, que ao ser tocados pelo amor de Jesus, volvamos ao caminho do erro. Lembrando Natanael ben Elias, 25 anos que não conseguia andar, Jesus o curou e ele entrou na primeira taberna. Vou beber até cair. Lembrando aquele homem portador da hanseníase. Se Jesus me curou, hoje eu deito com uma, amanhã eu deito com outra. Lembrando daquela menina, eu vou me vingar de todos, a começar por aqueles que me fizeram mais mal. Lembrando-se de Jesus a Simão Pedro, eu não sou um remendão irresponsável. Eu vim para erguer espíritos, eu vim para despertar as consciências para o reino dos céus. Esse é o convite que Jesus nos faz há mais de 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus chama cada um de nós, os cansados, os sobrecarregados, os que carregam o peso do mundo. Ele hoje não vai nos dar a cura, mas vai nos dar o alívio, porque ele espera que ao nos aliviar, nós despertemos a nossa consciência e possamos ir com ele, porque ele, terminando a sua fala, nos diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu agradeço ao convite para a realização da palestra da noite. Agradeço a cada um de vocês e termino com uma oração de José Silvério Horta no livro Antologia dos Imortais. Quando, pelos braços luminosos de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz assim, louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas, desperta a nossa consciência, escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante,
A cada dia, todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente e estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muita paz. Um grande beijo e até a próxima, meus irmãos. Tchau, tchau. Rafael, agradecidos estamos pela palestra maravilhosa que você nos trouxe, esse estudo maravilhoso. Muitos irmãos aqui te cumprimentando pelas reflexões da noite de hoje. Nós estamos muito gratos e que você possa retornar outras vezes com estudos tão maravilhosos como foi esse, na noite de hoje. Vou passar aqui algumas informações, uma dica, né, de uma obra, de um livro, Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Está aparecendo aqui, né? A dica de hoje é que essa obra ela nos convida a todos, através das suas mensagens, para a prática do amor ao próximo, para a prática do bem, além de preciosas lições para as situações do nosso dia a dia que nós passamos, de orientação, de palavras de conforto, que o nosso amigo espiritual André Luiz nos traz. Então, a nossa dica de hoje é essa. E lembrando que a nossa livraria, apesar da casa estar fechada, eu passei aqui as mensagens, que tem os horários, é só marcar com a responsável pela livraria, que é a Renata, que ela agendar um horário para vocês adquirirem algum livro espírita de interesse de vocês ou empréstimo de livro espírita. Nós também estamos com o nosso plantão na Casa Suave Caminho para receber as doações de alimentos. Esse plantão é sempre às terças e quintas, de 16 às 18 horas, para a gente receber as doações de alimentos para compor as cestas básicas. Lembrando também que as doações de roupas, sapatos e objetos, elas estão sendo encaminhadas para a Fundação Joana de Ângeles. Então, nas nossas redes sociais, vocês encontrarão lá o banner com os dias e horários em que a Fundação Joana de Ângeles recebe essas doações. E lembrando também do nosso curso de iniciação, aqueles que tiverem interesse em iniciação ao espiritismo. Esse curso ele é aberto. Então, se você deseja se inscrever nesse curso, é só mandar uma mensagem para o mesmo número que está passando aí na tela, para o atendimento fraterno, que é o 2299-287-1997. Envie uma mensagem pelo WhatsApp, mandando uma mensagem dizendo que você deseja participar desse curso. É às segundas-feiras, de 19h30 às 21 horas. E não temos mais recados, eu vou passar para você, Rafael, pedindo para que faça a nossa prece final, agradecendo a todos os companheiros que estiveram aqui conosco na noite de hoje, para as reflexões que nós levaremos para essa semana. Então, você pode fazer a prece, por favor. Amigo e mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, nós te buscamos para agradecer pela noite de hoje e para dizer-te que nós te amamos. Queremos servir-te, queremos entregar nossas vidas em tuas mãos. Sê com cada um de nós. Ampara-nos as dificuldades, não nos deixe cair em tentação. Abençoe, ó Mestre, a casa do Suave Caminho, todos os seus trabalhadores, todas as atividades desenvolvidas. Ampara, Senhor, todos aqueles que nos ouviram nesta noite, a todas as vítimas do coronavírus, aqueles que demandaram o plano espiritual, mas que prosseguem vivos. Ampara os familiares. Ampare, ó Mestre, todos os nomes que passam nas nossas cabeças, para que sejam abençoados conforme a tua vontade. Permanece conosco no decorrer dessa semana e dai-nos a tua imorredora paz. Que assim seja. Assim seja.
seja. Então, nós desejamos uma boa noite a todos e uma semana de muita paz. Até a próxima palestra na terça-feira online na nossa Casa Espírita Suave Caminho. Boa noite, fiquem com Deus.